Fala galera, Edu Medeiros na área, junto com vocês. Tudo bem? Estão animados? Estão preparados para começar o nosso webinário? Fico feliz em poder estar compartilhando com vocês de assunto de mercado que envolva minhas experiências, envolvam detalhes, envolvam uma carreira inteira de tanto tempo de negócios em que eu vivo, trazendo para todos vocês. Fico satisfeito pela participação, pela sua disponibilidade e tenho certeza que todos irão compreender um pouco mais, conhecer um pouco mais destes mercados, a qual nós estaremos fazendo um giro por todos os mercados, para que vocês possam ver o quanto está próximo esses movimentos, esse cenário, esses ativos, os negócios, as operações, que isso torna quem conhece, isso torna-se fascinante e apaixonante. A cada dia que você descobre, que você entende, que detalha uma situação. E é legal, porque tanto quem conhece quem não conhece, poderá aqui também junto comigo navegar e estar de frente realmente deste negócio, aqui junto comigo. Galera, hoje eu vivo disso, eu vivo de mercado. Trouxe esse cenário aqui para que vocês pudessem ver que você pode estar trabalhando e operando onde, quando e como quiser. Isso aqui é uma realidade, é um mercado de grandes expectativas, um mercado especulativo, em que nós podemos estar trabalhando de forma integral ou de forma parcial. Hoje eu trabalho de forma integral. Em 2013 para 2014 eu tomei essa decisão de trabalhar no mercado. Assim como eu faço hoje, sou analista, sou trader de carreira hoje, um profissional e sou professor. E vejo que quando eu tomei essa decisão, eu pude ver o tamanho, a grandeza do que é isso. Mas tanto para aqueles que trabalham de forma integral ou parcial, e principalmente os que querem trabalhar de forma parcial, querem ser inseridos também, é aqueles que aplicam parte do seu capital, assim como qualquer outro tipo de investimento. Porém, esse é um investimento muito atrativo, de grandes expectativas, como eu disse, e eu tenho certeza que quem ainda não conhece está deixando de ter uma grande oportunidade. Hoje tudo é risco, tudo é um risco. O mercado ele é um mercado de risco, um mercado de renda variável. O que hoje, se nós formos fazer uma relação, o que hoje não seria arriscado? Hoje tudo é arriscado. Seja para quem trabalha como empregado, seja para quem trabalha como autônomo, profissional liberal, tudo é arriscado. Mas quando você tem um planejamento, tem uma dimensão de mercado, de investimentos, com pouco capital, e você consegue alocar bem isso, consegue trabalhar de forma um pouco mais estratégica, um pouco mais inteligente, que é o que eu faço hoje para que eu possa viver, tudo fica da forma que nós esperamos. O retorno é bastante atrativo, por se tratar de risco, quanto maior o risco, melhor retorno. É claro que tem aí as percas por causa das flutuações, das oscilações do mercado, mas isso é normal, como tudo na nossa vida. E hoje, nesse cenário, né, onde, quando você, como quiser, você pode trabalhar, pode operar, isso que eu quero mostrar também
isso que é interessante, só precisa de um computador e de uma internet para que você possa começar a fazer os seus negócios, começar a fazer suas primeiras negociações. Fazendo um giro aí por este mercado, que são vários mercados que existem, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, vários tipos de negociações, vários tipos de ativos, cada um com suas particularidades, cada um com suas especulações, suas informações, os seus detalhamentos, né? Nós vamos começar falando de um destes mercados aí para que vocês possam, para quem não conhece ou quem já conhece, despertar ainda mais o interesse e aí começar já a ensaiar, de repente, aí os primeiros investimentos, fora daqueles investimentos tradicionais que nós já estamos acostumados, que fazemos aqui no Brasil. Um deles é o Forex, é um mercado em que faz parte da minha carteira, da minha grade de negócios, né, de mercado. Dentro desse mercado tem ativos, e estes ativos são divisas, moedas, é um mercado de câmbio. Assim como muitos já fizeram e talvez nem sabiam que fazia parte de um mercado de Forex, de divisas, fazer negociações em casa de câmbio, transações em casa de câmbio. Vender uma moeda e comprar outra, ou comprar uma moeda e vender outra. Né? Geralmente nós fazemos isso quando nós vamos se deslocar para fora do país, nós temos que trocar a moeda pela outra, moeda local, para que a gente possa fazer, ter a nossa viagem, fazer nossos negócios. Né? Nós precisamos disso. Então chega numa casa de câmbio e faz esse tipo de transação. Aqui não é diferente. O mercado de Forex não é diferente, é um mercado de balcão descentralizado, destinado à transação de câmbio. Vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso no mercado, diretamente no mercado, diferente, é semelhante um pouco à transação que nós fazemos numa casa de câmbio, quando nós queremos trocar uma moeda, comprar e vender, é bem semelhante, mas aqui é diretamente no mercado. E isso inclui, né, essas trocas, esse crescimento desse mercado, nós vamos ver o quanto de volume existe dentro desse mercado, porque inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporações multinacionais, governos e outras instituições financeiras que ficam fazendo essas trocas e essas negociações, fazendo o giro ficar cada vez mais, o volume ficar cada vez mais maior. Então, nós, como pequenos investidores, né, como tudo que nós vamos fazer, até porque se trata de alocar nosso capital, saber, ter uma certa previsão, um certo entendimento das estatísticas, das probabilidades, porque tudo aqui é especulativo. Forex é especulativo, as bolsas são especulativas, os índices, mercado futuro, de opções, termo. Então tudo é especulativo e nós temos que saber como estamos alocando o nosso dinheiro. O interessante é a grandeza do que é isso. É diferente do mercado de renda variável, apesar da renda fixa. Apesar de nós termos uma renda mais possível, mais palpável, seja pré ou pós, aqui no mercado de renda variável, apesar do risco, das grandes variações e flutuações e oscilações do mercado, nós temos um rendimento, às vezes até fora do comum, fora do mercado tradicional em que vivemos. Isso é um grande atrativo quando aprendemos e sabemos fazer de forma organizada, estratégica e inteligente os nossos negócios. Ele é um mercado de spot, um mercado imediato. Assim como a venda e a troca de moeda, você faz contratos, né, e negociações à vista, porque é um mercado direto em que você tem que, quando começar a fazer os seus negócios, você tem que, bem direto, você tem que comprar e vender. É assim que se faz a negociação com moedas, tá, com Forex. E é um volume muito alto, como nós somos pequenos investidores, parte disso podemos estar também aproveitando. Eu trouxe aqui para que vocês pudessem ver o volume aí de negócios, né, médio. Estamos aqui vendo o mercado de divisas, né, de moedas. Vocês estão vendo aí o grande volume que tem em relação aos outros mercados, as bolsas, propriamente dito. Até porque aqui se compra e vende, se faz muito câmbio, muita troca, então o volume, claro,
é bem maior em relação às bolsas, mas tudo é bem dividido, pelo menos o que eu faço é bem dividido entre Forex e bolsas, né? Até porque eu comecei no mercado em 2006, comecei no mercado da antiga Bovespa, mas não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, até porque tudo é crescente, né? Cada negócio que você faz, cada transação que você faz, que você vai entendendo, vai compreendendo, então estudando, então acaba ficando cada vez mais ampliado a sua visão. E eu quero trazer um pouco disso para vocês. Vocês estão vendo aí o valor, né, é alto. É claro que a maior parte das transações nós vimos que é por parte dos grandes bancos, dos bancos centrais, da parte do governo, né, de cada país, representando cada mercado, né, com a sua política, com as suas normas, com o seu cenário. Então nós aproveitamos tudo isso, por isso que eu falei que é tudo muito especulativo, porque tudo influencia em tudo que nós vamos fazer. Por isso que, diferente da renda fixa, nós não precisamos saber muito, né? Às vezes nós conversamos ali apenas com um gerente de balcão e temos ali nossos primeiros investimentos, mas como o cenário fica cada vez mais apertado, né, as taxas de vez em quando flutua, ele aumenta ou abaixa, né? Nós não temos uma previsão exata, então nós trabalhamos em cima disso, né, em cima de previsões de probabilidade, mas nem sempre, na maioria das vezes, a renda fixa não tem como competir com a renda variável e às vezes por você não ter o certo conhecimento, fica aquele sentimento de incapacidade ou de insegurança, mas eu posso falar para vocês, aprovar, que não é tanto isso que falam, que fazem, cada vez mais está mais próximo, até porque antes nós tínhamos um mercado de balcão no Brasil, um pregão, acredito que grande parte conheçam onde se realizava, que era na Bovespa, na própria sede, né, em São Paulo, pregão de viva voz, né, e aquela agitação toda, né, fazia com que parecia que estava tão distante. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, está cada vez mais perto. Então nós podemos hoje, como nós mostramos no comércio, um computador, uma internet em qualquer lugar, não precisa de um lugar ponto fixo, um espaço, um ambiente para que você possa estar fazendo os seus primeiros negócios e assim pegar o gosto pela locação, pelo ganho, né, as marcações, pelos ativos, e aí é cada vez mais conhecendo mais e tendo que conhecer o cenário de forma global. Estou mostrando para vocês o gráfico aqui, já que estamos falando de Forex, de moedas, de divisas, o gráfico dos 10 pares de moeda mais negociado. Porque nós negociamos pares. Da mesma forma, quando você vai chegar numa casa de câmbio, né, sem a plataforma que eu vou mostrar para vocês, a qual nós vamos ter acesso direto ao mercado para negociar, escolhendo a partir de um broker. Nós negociamos pares por quê? Porque quando eu estou com o real e eu quero trocar por dólar, então eu tenho que vender o real para comprar o dólar dentro daquela cotação estabelecida, seja a cotação que eles têm como parâmetro do dólar comercial ou dólar turismo. Então ele flutua um pouco, mas sempre é compra e a venda ou venda e a compra. Por isso que é feito em pares. Vocês estão vendo que os 10 pares mais negociados, dólar, euro e ien, os 3 principais já estão aqui, dólar, euro e ien. Tem outros como dólar canadense, dólar australiano e assim por diante. São os 10 mais negociados. Até porque são os de mais influência, mais transação, né, no mundo inteiro. Para ficar mais fácil, para vocês entenderem esse mercado, nós temos uma plataforma escolhida através de um broker, que eu abri a conta. Vocês estão vendo aqui o ativo em questão, né? Como eu falei para vocês, como é um par que nós estamos negociando, é o dólar real. Agora, o mercado está aberto, está em funcionamento. Diferente, como eu disse, é semelhante, mas diferente como você chegar numa casa de câmbio. É um pouco diferente a modalidade, o tipo de negócio, de transação.
Você precisa de um broker para que você possa ter as suas negociações diretas com o mercado. Na maioria das vezes não necessita de muito capital para que você possa começar a fazer seus primeiros negócios. Estamos vendo aqui que o valor do dólar real aqui está a 3,12. Provavelmente aqui é o mais perto da cotação do dólar real, né? 3,12. Se vocês forem ver aí com base ao dólar turismo, dólar comercial, nesses sites e jornais, né? Nós temos aqui em tempo real 3,12 através dessa corretora, que eu abri conta e faço os meus negócios. O dólar aqui, como é um par, nós temos as especificações. O dólar aqui sempre é a base, a estrutura. A segunda moeda aqui do par sempre vai ser a cotação. Então nós temos então, para cada $1 nós temos R$3,11. Então, assim como se você estivesse negociando também, você saberia que para cada $1 você precisa de R$3,11. Então, multiplicado isso daqui, né, dá o valor necessário para que você possa comprar ou vender. Dependendo do capital, do volume, você pode estar aproveitando a queda, né, ou a alta, assim que nós analisamos, de uma forma mais rápida. Tem várias formas de analisar o mercado, a forma técnica, fundamental, mas isso aqui nós vamos entendendo cada vez mais que estamos aqui diante das negociações, né, só para que vocês possam entender. Saindo um pouco lá dos gráficos, só entrei aqui, né, dentro do broker que me fornece aqui o cálculo, para vocês entenderem. Eu tenho um lote, aqui um lote cheio. Nós vamos ver dentro de cada ponto, dentro da valorização ou desvalorização, dependendo lá do negócio que nós estamos fazendo, eu tenho um ganho do lote cheio de 320. Aqui no caso, e aí depende da moeda que você está negociando, né, mas aqui no caso é dólar, então eu tenho $320. Para vocês verem como que é um pouco caro, porque ele exige $250 de margem para que você possa fazer a negociação de um contrato, que é assim que nós fazemos. Trabalhamos com contrato, negociações rápidas e à vista. Então, se eu estou comprado, cada ponto, vou estar ganhando 320 por cada ponto. É assim que acontece. Então, entendam. Eu estou usando o dólar real, mas tem várias outras moedas. Tá? Assim como nós vimos no quadro lá dos 10 pares mais negociados, o euro, tem o dólar, o euro, tem o ien. E o legal é que o mercado funciona 24 horas, isso que é o mais atrativo. Muitas pessoas saem do mercado brasileiro com a intenção de poder negociar em outros horários, até porque a bolsa, a abertura da bolsa, e dependendo do ativo, abre às 10 horas, horário de Brasília, e fecha às 17. Dependendo do ativo, tá? Então, muitas pessoas não têm esse tempo hábil para poder estar negociando propriamente dentro do mercado, aqui, diretamente dentro do mercado, nestes horários, porque a grande maioria ainda não trabalha como eu, por exemplo, vive de mercado, trabalha em tempo integral, então fazem os seus negócios intercalando com os seus horários, né, com as suas atividades, intercalando aí entre um horário e outro. E o interessante é que aqui você pode negociar pela madrugada, você pode negociar pela manhã, você pode negociar à tarde, você pode negociar à noite, diferente da bolsa. É claro que tudo tudo é atrativo, tudo é interessante você trabalhar, você montar a sua carteira, você fazer crescer o seu patrimônio, isso é muito interessante. Vocês viram que existe, para cada um ativo, existe uma funcionalidade, uma particularidade. Estou trazendo aqui para vocês o Forex. Divisas, né, moedas, negociação com moedas. Então, eu trabalho com a valorização. Sempre o dólar, a primeira moeda, sempre vai ser a moeda base. Então, se eu compro o dólar, eu vendo o real. Se eu vendo o dólar, eu compro o real. Então, se eu compro o dólar, eu acredito na valorização do dólar. Se eu vendo o dólar, eu acredito que na desvalorização do dólar e na valorização do real. Nesse caso agora aqui, o dólar ainda chegou a ficar 13,19. Vocês estão vendo agora aqui em tempo real, o dólar 3,11, então caiu bastante. Em poucos dias. Que é como dizem. Isso aqui serve para todos os mercados tratando de moedas, tá? O mesmo conceito.
Se eu acredito agora que é o momento de comprar, eu faço a minha análise, né, com o conceito que eu tenho, com a análise que eu tenho, com os estudos que eu tenho, com a técnica que eu tenho, com o fundamento que eu tenho, porque é bem amplo, né, na hora de você apertar o botão para comprar ou vender e ganhar e fazer o seu dinheiro, fazer seu dinheiro render. Se eu acredito que agora é o momento de comprar, eu compro. Porque eu acredito que agora é o momento, fazendo a análise aqui, eu acredito que o dólar já caiu demais e vai ter uma certa recuperação. Então tudo envolve, né? São dados macroeconômicos, tanto qualitativos como quantitativos, mas para esse primeiro momento não é difícil você fazer os seus primeiros negócios, entender o funcionamento, mas é muito interessante, vocês viram. Então cada ponto que ele faz aqui, vocês viram lá, o contrativo lá, quanto custa, né? Então dependendo aí, a gente tem que fazer nosso trabalho, nossas especulações e ver. Da mesma forma que o euro-dólar, tá? Não é diferente. Nós estamos vendo aqui euro-dólar, né? Para cada 1 euro eu preciso de 1,17 dólares. Então, da mesma forma, eu trabalho na valorização e desvalorização. Então, quando eu compro um, vendo o outro. Da mesma forma, quando você chega na casa de câmbio, eu chego com o real para comprar dólar. Então, eu vendo o real para comprar dólar. É aqui da mesma forma, só que você coloca a sua disponibilidade toda aqui dentro já, direto, aqui negociando com todos os demais que estão participando também dos negócios. Tanto os grandes como os pequenos estão fazendo as transações e o mercado começa a se movimentar. Tem momentos de mais liquidez, momentos de menos liquidez, e é assim que nós vamos trabalhando e vamos somando alguns pontos, negociando, ganhando. Para cada volume ou lote que você estiver negociando, seja pouco ou muito, nós estamos fazendo o nosso dinheiro dentro da valorização e desvalorização, que é o caso aqui das moedas. São negociações à vista e direta e rápida. Eu estou mostrando aqui o relógio para vocês, eu até abri aqui o Mark 24H Clock, para vocês verem como o mercado funciona. É diferente, por exemplo, das bolsas. As bolsas têm horário para abrir e horário para fechar. Já as moedas, como a circulação dela praticamente gira em torno de todos os mercados, né? Todos os mercados. Então você tem como especular, por exemplo, agora, nesse exato momento, dentro da bolsa que está aberta de Nova York, nós temos como negociar moedas como o dólar, que está fazendo transações com o dólar. Nós temos outros momentos aqui do mercado também aberto, que é o relógio, horário de Brasília. Nós temos também as sessões como Londres, vocês estão vendo aqui. Nós temos horário para dela aberta e o horário dela fechado, então é o horário que nós podemos estar negociando. Tanto a bolsa como também as moedas que funcionam, como por exemplo, falando de Londres, nós podemos falar do euro, então podemos estar negociando o euro. Como agora aqui está aberto Nova York, estamos aí trabalhando aberta a bolsa de Nova York, podemos estar trabalhando a moeda, de uma dessas moedas, o dólar. Então da mesma forma assim como o Sydney, e da outra forma também assim como o Tóquio, né, que aí enquadra aí o dólar australiano e o próprio Ien, por se tratar de Tóquio. Então vocês estão vendo que são várias horas do mercado, 24 horas, né, do mercado girando, até chegar aqui de novo e a gente podendo fazer transações em todos esses mercados, quando eles estão abertos em funcionamento, nós estamos está sendo girado, circulando moedas, está sendo feito transações em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Apenas lembrando que a corretora que se opera moedas, divisas, não se faz com corretoras aqui no Brasil. Tá? Então, por isso que eu falei, depende do mercado que você está negociando, depende do ativo. Você tem que ver no broker se tem aquele ativo para que você possa estar negociando. Tá? No Brasil é mais comum, né? Porque todos nós já estamos um pouco até mais a parte do que está acontecendo no Brasil, né? Entre jornais, entre sites de notícia, então a gente acaba entendendo um pouco, né, sobre as ações, sobre os ativos que podem estar negociando dentro da BMF Bovespa, seja o mercado de opções, mercado futuro. Então a gente tem um vasto leque de opções para negociar já aqui no Brasil. Em se tratando, porém, continuando o giro, nós temos um mercado de CFDs, que no caso não é diferente do que a gente já consegue ver aqui no mercado do Brasil, que é negociado, que é derivativos.
que são contratos que derivam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente. Como eu disse sobre os brokers, né, que tem que analisar se o broker tem ou não aquele tipo de ativo, aqui é o outro, fazendo um giro aí, continuando o giro pelo mercado, saímos das moedas e agora estamos vindo para os índices, tá? Que é como eu estava falando, ele deriva, né? Que é o contrato de diferença por causa disso, ele deriva. Grande parte é negociado no mercado futuro, então nós temos aí uma volatilidade, uma expansão maior, uma flutuação maior do mercado. Então, diz que para negociar esses tipos de CFDs, por exemplo, ou índices, o investidor já começa a ter que ter um pouco mais de conhecimento. As moedas até dá para fazer ali um tipo de trabalho, um tipo de negócio, comprando e vendendo, negociando, acreditando na valorização e desvalorização. Porém, os índices, como são derivados de ações e índices diretamente da bolsa, e eu vou mostrar isso para vocês, a gente precisa entender um pouco mais. Por isso que fazendo esse giro a gente consegue trabalhar de forma mais próxima do que é o que eu estou falando. Exige um pouco mais de margem, são mais voláteis, são um pouco mais caros. Porém, se nós fôssemos trabalhar o ativo original ou subjacente mesmo, provavelmente nós não teríamos, com pouco capital, nós não poderíamos estar negociando. Porque aí você já tem ele bem mais caro. O contrato por diferença é justamente por causa disso. Por ele derivar daquele ativo, né, as movimentações similares, nós conseguimos ter um capital, pouco capital, e poder estar negociando parte disso, né, fazer parte desses contratos. E aí consegue caber no bolso e consegue tornar mais real, para que nós, como pequenos investidores de varejo, possamos estar negociando. Se fosse negociar ele diretamente, poderia não, com pouco capital, poderia não ter essa condição. Tá? Então, vou estar mostrando, né, mas aqui é a ideia desse contrato, desse tipo de contrato. Então, vamos ver, né, entre mercado à vista, mercado futuro, como eu disse, né, depende do mercado que você está operando. Por isso que é grande, né, vasto, né, a forma que você pode estar escolhendo de ativo para que você possa estar negociando, montando a sua carteira, mas provavelmente não seria o caso, né, isso você pode estar aprendendo. É isso que eu quero que vocês estejam observando aqui junto comigo, fazendo toda essa trajetória. Né? Dentro do CFDs, que é o tipo de contrato por diferença, que deriva de ações, deriva de índice, dentro do mercado futuro, né, nós podemos comprar e vender, né, pelo preço específico numa data futura. Alguns exemplos, né, de alguns índices desses que eu estava falando, da Caixa Agrícola, nós temos os índices, nós temos da S&P, Dow Jones, né, o DAX, que é o índice da Alemanha, então todos eles derivam de bolsas, bolsa de Nova York, bolsa da Alemanha, negociado nos grandes centros. Também temos energia, na parte de energia, então todos eles, né, com data de vencimento, né, e dentro do prazo, até porque dentro da liquidez aí de cada mercado nós trabalhamos, nós fazemos negócio, isso que é interessante porque nós fazemos negócio dentro do mercado pelo preço específico e aí pela questão dos ajustes, né, que acontece sempre no final do dia, né, dentro da liquidez diária nós podemos continuar ou não negociando, né, aquele ativo aqui em questão. Eu mostrei moedas, né, para vocês e não tinha nenhuma negociação em exposição para mostrar para vocês, mas agora se tratando de índice, CFDs, né, vocês estão vendo algum dos índices aqui, a qual do que eu mostrei, serão negociados aqui no mercado, agora aqui em tempo real. Nós temos aqui o Brasil, trabalhando num broker fora do Brasil. Eu trabalho a Bovespa, eu tenho a opção de trabalhar a bolsa da Bovespa, das 50 maiores ações mais negociadas, então eu tenho como negociar a bolsa. Não preciso de muito, mas eu já consigo negociar, como eu falei para vocês, por não se tratar do ativo subjacente, eu tenho condição e cabe no bolso para que eu possa estar negociando. Então eu fiz uma divisão de alguns ativos negociados aqui, de alguns índices de todas as partes do mundo, sendo ele Alemanha, França, Itália, Japão, então alguma das maiores bolsas. Tem até commodity aqui também, como a laranja.
tem umas das principais bolsas aqui negociadas em Nova York, né, Dow Jones, S&P e Nasdaq. Então, todas elas aqui com posições em aberto, tá? Que é um tipo de negócio que eu estou mostrando para vocês, que também eu faço, que também está alocado parte do meu capital. Né? Exatamente aqui eu tenho apenas 2 posições que estão negativas, até porque, para se tratando de bolsa, já é diferente o tipo de análise, diferente das moedas, aqui já é outro tipo de análise, um tipo de análise é em cima da moeda, outro tipo de análise é em cima das bolsas, dos índices, outro tipo de análise é das ações, outro tipo de análise e assim por diante dentro dos possíveis mercados e dentro das formas que elas podem ser negociadas. Então, ela está me rendendo agora aqui 10 mil, né, aqui no caso 10 mil dólares, no prazo curto, aí, pouco de 12 dias, tá? A gente está me fazendo render esse tipo aqui de valor. Então, para que eu possa mostrar para vocês isso real, como que pode estar funcionando, né? Então, estou negociando parte do índice de todo mundo, né? Com conhecimento que eu tenho um pouco, né? E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, rendendo todo esse valor. Aqui é uma das posições que está em aberto, de compra, vocês estão vendo aqui. Eu estou comprado e com um limitador aqui abaixo, então eu estou comprado acreditando na alta, e foi isso que aconteceu, né? Na alta dele aqui, então por isso eu estou comprado. Aqui no caso, o Nikkei, negociado aí, é um índice bastante interessante do Japão, que eu estou negociando e que estou com posição em aberto. Então isso aqui a gente pode fazer o tipo de trabalho, o tipo de análise, e está fazendo cabendo no bolso, dentro da possibilidade, das estatísticas, né, de análise. E vou estar falando um pouco para vocês como é que se faz análise, diferente das moedas, como se faz análise dessas bolsas. Eu tenho um site aqui, teletrader.com. As análises, elas são feitas assim, um pouco mais de critério, um pouco mais de fundamento, né? Além das técnicas que nós devemos aprender também, e que é muito interessante. Nós precisamos entender aí o funcionamento, a margem, o rendimento, o retorno disso em alguns meses, semanas, anos, né? A gente precisa desses dados aí fundamentais para que a gente possa, dentro do cenário, possa estar montando a nossa posição. Então aqui, eu tenho aqui um pouco das moedas, só para mostrar para vocês. Eu tenho um pouco das moedas, eu mostrei para vocês lá, né, do euro-dólar, vocês estão vendo que o percentual dele agora é 0,12%, então isso aqui também faz parte da minha grade de análise, né? Dentro do mês eu tenho 0,91% negativo, dentro do trimestre eu tenho 3,43% positivo. Vocês estão vendo que na maior parte do médio prazo, até 6 meses, ele está positivo 10,18%. Todas essas estatísticas têm como nós estarmos fazendo análise de uma forma mais global, para que a gente possa estar fazendo os negócios. Aqui nas moedas nem tanto, porque a variação e a volatilidade são bem mais... Você pode estar perguntando, tem como aprender, tem como eu saber, tem como eu fazer essa análise? Deixa eu ativar aqui. Tem, com certeza, tem, e está tão próximo quanto, e talvez você nem imagina, como eu já fiz aqui um pouco de resumo de tudo, tem como, e está muito próximo tudo isso, né? Todo esse tipo de trabalho que a gente faz, então a gente começa a se ligar mais aí no que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Começa a entender mais o processo, como que funciona, como que é essa especulação, o que que faz um ativo cair, o que que faz um outro ativo subir, qual é a relação entre as commodities e os índices, a relação das moedas com relação às transações que estão sendo feitas no Brasil e no mundo. Então tudo isso torna um negócio bem mais interessante, bem mais gostoso, e eu posso dizer para vocês que é um conhecimento muito grande, muito vasto, que muitas das vezes a gente não consegue aprender em faculdade, não consegue aprender em escola, né, não consegue aprender em alguns livros, mesmo que você, de repente, pode ser até formado em economia, por exemplo, ter sua graduação em economia, mas a gente não tem isso tão palpável como eu estou mostrando aqui para vocês, que é muito palpável. Em relação aos itens que eu mostrei para vocês, que são também parte do que eu negocio, deixa eu clicar aqui, deixa ele abrir aqui.
Vocês estão vendo também que eu tenho estatísticas também, né? Em relação aos negócios que eu estou fazendo. Então, estão todos eles aqui na grade, na área. Vocês estão vendo lá, eu mostrei para vocês lá as posições que eu fiz que estão em aberto, né? Com aquele valor lá, em apenas 12 dias. Então, são detalhes, é um detalhamento bem sucinto, tá? Que nós podemos estar fazendo, Dow Jones e etc., França e assim por diante. Outro detalhamento de base também que eu utilizo bastante é a Bloomberg, que serve como um canal para mim de notícia do mundo inteiro, né, para que eu possa estar trabalhando as estatísticas e as probabilidades. Tá? Até porque para uma pessoa que está fazendo está crescendo, né, dentro do mercado, dentro desse cenário, né, nós temos que ter algumas fontes de pesquisa, de dados, para que a gente possa estar fortalecendo as nossas negociações, né? Até porque nós podemos trabalhar, né, para vocês entenderem, tanto no curto, como no médio, como no longo prazo. Então, são 3 tipos de negócio que nós podemos estar fazendo dentro do mercado. Antigamente, quando eu comecei em 2006, eu fazia muito buy and hold, que era comprar e segurar. Né? Em 2006, a bolsa estava numa crescente, numa elevação forte, de alta. Então eu comprava e segurava. Então era um tipo de especulação, de negócio que eu fazia. Como eu trabalhava no banco, né, como eu falei para vocês, que eu comecei a trabalhar em tempo integral, 2013 para 2014, eu não podia estar fazendo transações curtíssimas, né? Comprar e vender ali rápida. Ainda mais, né, nesses outros mercados que a gente consegue fazer isso muito, muito rápido, como eu falei para vocês. Como no caso de moedas, por exemplo, né, o mercado spot direto, negociações à vista, eu não podia, né? Então eu tinha que fazer esse tipo de trabalho. Mas como eu tinha uma projeção de que a bolsa subia, né, então eu fazia minha análise em cima daquilo, comprava e segurava. Então ali era uma operação ali de semanas, meses, né? Mas hoje não, hoje eu já faço todo tipo de transação, todo tipo de negociação, entre curtas, médias e longas, né? Depende da posição, do movimento, do momento, da situação em que você está, do capital também é muito interessante, né, saber qual o capital mínimo para começar, qual o broker eu posso estar escolhendo, né? Nós temos referências, nós temos amigos de repente aí que podem estar dando essa dica, eu mesmo posso estar dando essa dica para vocês, e por isso que eu estou trazendo todo esse cenário aqui para que todos possam conhecer mais profundamente nosso tipo de trabalho. Como eu falei, isso aqui não deixa de ser um trabalho, é um trabalho também, um pouco mais de dedicação. Às vezes, eu, por exemplo, que tenho mais dedicação, eu trabalho de forma um pouco mais profunda. Agora, o investidor, para somente alocar o seu dinheiro, diversificar, né, a sua carteira, que para a grande maioria só tem negócios em ativo de renda fixa, né, porque às vezes é mais porque só conhece ativos de renda fixa, que é o que é apresentado geralmente pelos bancos ou por amigos também que investem também. Mas para investidores não é tão interessante todo esse cenário. Eu acredito que seria até bom até conhecer. Quem pode conhecer, seria bom conhecer, porque para saber realmente o que está sendo feito, né? E você mesmo, diretamente como eu mostrei aqui, dentro da plataforma, dentro do negócio, você já poder fazer o seu negócio ali diretamente. E ali você mesmo sabendo o que pode ser feito, qual é a variação, onde pode melhor região, preço para comprar, o preço para zerar, para sair, e etc., que são termos técnicos que nós vamos aprendendo, mas vocês viram que é vasto. E tem como outros sites também que eu vou utilizando, deixa eu abrir aqui, também para que eu possa estar regulando, avaliando, entendeu? A projeção de cada um deles, seja moedas, seja índices, bolsas, seja ações. Então eu preciso estar sabendo e preciso trabalhar isso para que a minha carteira possa estar um pouco maior, mais cheia, né? Além daquelas que eu faço, aquele giro rápido que eu faço, até porque eu tenho um tipo de perfil de trader, é o nome utilizado para essas pessoas que fazem esse tipo de negociação, que é o scalper, que é uma forma mais rápida de negociar, que é o giro rápido, né? Então a gente consegue trabalhar dentro de um pequeno espaço, dentro de pequenos preços ali, a gente pode apostar na alta, na baixa, e ali entre um espaço curto de tempo nós podemos estar já realizando e já estar fazendo aumentar os nossos lucros. Mas em trabalho mais sucintos, como é esse, mais amplo,
os milionários e bilionários e grandes bancos até fazem, e é isso que eu vejo que é um pouco mais profundo e que nós precisamos nos aperfeiçoar na forma de negócio mesmo, né? Assim como uma empresa que começa hoje, daqui 10 anos essa empresa já é outra, de repente com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de entendimento, já passou por algumas diversidades, por algumas batalhas. Então aqui não é diferente, nesse tipo de mercado também acontece isso. É como eu falei, é um trabalho. Não podemos pensar no retorno no curto tão alto, né? Como muitos fazem, como muitos mostram aí, né? Que a contrapartida do mercado não é tão rápido, né? O retorno de, por exemplo, como eu já estou ali, eu já mostrei para vocês o retorno de mais de 20% em apenas 12 dias, né? Então não é assim tão rápido, é todo um conjunto, né, de dados, de fatores, né, para que você possa analisar. Mas para quem quer investir ali, curtir um rápido, tem como fazer, tem mercado para todos, vocês viram. Nós vamos estar mostrando mais outros mercados ainda, que é só algum deles, com alguns fatores, com alguns dados, para que vocês possam estar inteirados no negócio e vocês verem que é mais próximo do que você imagina, está perto de você, numa leitura que você faz de um jornal, de uma leitura que você faz em um site ou em um livro de economia ou de dados históricos ou fundamentos aí do que concretizaram todo esse cenário até chegar a essa economia, sendo ela estável ou instável, sendo ela equilibrada ou desequilibrada, né? O porquê da alta e da baixa da bolsa, quais são os fatores que fazem com que a bolsa possa subir ou possa cair. Então a gente faz um giro por todos os mercados. A minha alocação, vocês viram, é em todas as bolsas de todo o mundo, né? Então tem que estar antenado o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo na Itália, e assim sucessivamente. Não é só isso que eu tenho a minha alocação é muito mais. Então cada um trabalha de um tipo, de um estilo. Nas moedas eu negocio, faço giro curto. Nas bolsas eu trabalho com um pouco mais de intensidade. Nas ações eu faço uma avaliação de dados e assim por diante. Até negócios também, criptomoedas também tenho. Então, quando eu olho para o cenário, para o meu cenário, para a montagem do meu patrimônio, eu posso ver cada um deles tendo o seu retorno e tendo o seu giro. Seja para o giro curto, seja para um giro a longo prazo. Até porque eu preciso ter um dinheiro, como eu trabalho só com isso, trabalho só com o mercado, e posso falar para vocês que é muito gratificante todo esse entendimento, todo esse trabalho, porque você vê tudo acontecendo. Que parece até, para quem vê outros fazendo, parece até fantasia, né? Parece até uma imaginação, um sonho, mas ele, para mim, se tornou real, apesar de que eu não descarto e sempre falo que você nunca deixa de trabalhar. Então você está sempre trabalhando, está sempre estudando, está sempre se atentando a tudo que acontece, qualquer fator dado que acontece pode afetar seus negócios, suas operações, assim como a empresa. Você precisa manter o faturamento da sua empresa, do seu negócio, seja quando você é empregado também, você precisa também saber o que pode fazer com que você continue naquele caminho entre que você consegue se organizar, entre pagar, entre suas despesas, entre aquilo que você pode gastar, aquilo que você não pode gastar. Então, tudo isso é um tipo de trabalho, mas é um dado mais levado para esse cenário, para uma educação mais financeira, para uma gestão financeira, né, para cuidar bem das suas finanças, dos seus negócios. Então, você amplia mais os seus horizontes. Por isso, eu acredito que é interessante, e eu não tenho crescido assim rápido, né? São vários momentos que eu tenho passado e eu estou compartilhando um pouco deles para vocês e um pouco da minha vida também, do que eu preciso fazer, porque eu também tenho família e preciso fazer isso tudo ficar cada vez maior. É claro que eu saí um pouco mais da renda fixa por causa disso, porque a renda fixa não estava. Eu sabendo que mesmo assim, dentro do risco, tem um retorno bem maior, às vezes, como eu falei, 2, 3, 4 vezes mais. Então, eu faço um balanço e tento equilibrar entre o ganho de um e a perca de outro. Então, é tudo isso que eu quero estar mostrando e se possível, ensinando também como ter tudo isso aí organizado e bem planejado. Entre todo esse giro que nós fizemos, né, entre o mercado fora do Brasil
e agora eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da plataforma de um broker no mercado aqui dentro do Brasil, vocês viram que a possibilidade é muito grande e é muito alta. Hoje nós temos a capacidade, como eu disse, de escolher o mercado que podemos negociar, escolher o ativo que nós podemos negociar, saber um pouco da projeção, um pouco da rentabilidade, do retorno, de repente, com dados que eu mostrei um pouco de alguns sites que nós podemos estar nos informando melhor, com um maior detalhamento, com uma melhor apuração, e saber naquilo que nós podemos estar alocando definitivamente o nosso capital. Nem sempre precisa de um capital alto, na maioria das vezes. Quem conhece sabe que quando eu comecei, eu não comecei com um capital tão alto. O legal, galera, é que parece que nós temos um mercado em nossas mãos, né? É claro que sobre todas as situações e circunstâncias, né, você não pode contar apenas com ganho, né? Então, por isso que eu disse que exige um pouco de você, porque nós temos que lidar com o risco, nós temos que lidar, né? Assim como eu falei no começo, nós temos que lidar com essas situações como qualquer negócio, tá? Como qualquer negócio ou como qualquer relacionamento que você tenha, você tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas. Então, eu vejo que hoje está muito ligado, né? Tudo que está acontecendo a tudo que eu mostrei, um pouco do que eu mostrei a todo esse mercado. A alocação, o entendimento, né? A gente tem que lidar com um pouco mais de clareza. Apesar de que muitos não chegaram a ter esse encontro, a ter esse entendimento, porque viram que era algo distante. Na verdade, não é distante. Eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo afeta o seu dinheiro, existe aquilo que valoriza o seu dinheiro e existe aquilo que desvaloriza o seu dinheiro. São dados econômicos. Dentro desse cenário, nós temos que saber usar bem o nosso dinheiro, né? Muitas das vezes nós não sabemos usar bem o nosso dinheiro. Até mesmo na hora de gastar, você tem que saber com o que você está gastando. Né? Dentro das estatísticas, né, cansamos de falar isso, nós que trabalhamos aqui com tudo isso, cansamos de falar isso. Muitas pessoas vivem um pouco de forma aleatória em relação à renda mensal, em relação até à renda familiar, né? E nós temos que estar ligados, porque está em constante funcionamento já há muitos anos. Hoje, a possibilidade da sua entrada é muito maior agora. Eu até entendo, voltando um pouco, entre a década de 80 e 90, como que era isso, né? A dificuldade extrema que tinha. Hoje não, hoje está tudo muito ligado, está tudo muito conectado. Nós vimos sites que nos informam dados, nós vimos ativos que com seus tipos de movimentos, com o seu tipo de preço, o seu tipo de especulação. Nós vimos alguns casos aqui que eu falei também. Então, um deles que também eu faço os meus negócios, faço os meus investimentos, como eu falei, é muito vasto, né, muito amplo. E tudo isso aqui podemos estar apresentando, podemos estar mostrando, né, ações propriamente, né? Eu falei que ações, eu também faço negócios em ações americanas, né? Algumas ações aí dessas que nós conhecemos, como Netflix, como Google, como Apple. Então são ações aí que com movimentações distintas também, com bastante liquidez aí dentro do mercado americano. Aqui também dentro do mercado brasileiro eu trabalho com algumas ações, como o Petro, como a Ambev, são algumas ações aqui que eu também faço negócio com que eu trabalho. Assim como eu trabalho também com o índice e o mini índice, o dólar e o mini dólar, né? Cada um tem a sua projeção, sua variação, sua forma de negócio, de trabalho. Então é muito interessante, né? Às vezes fica um pouco questão de cálculo, um pouco questão de como que com quanto eu entro, com quanto eu preciso. Fica esse tipo de pergunta, mas esse tipo de pergunta com pouco. Às vezes, para corretoras fora do Brasil, pode se começar até com $100. Corretoras aqui no Brasil pode começar até com $500, depende da margem. Como eu mostrei para vocês, que tem uma margem, por exemplo, para negociar o dólar real, por exemplo, no mercado fora do Brasil, uma corretora fora do Brasil,
por exemplo, nós precisamos de $230 de margem para poder comprar um contrato, né? Porque alguns trabalham com contrato, outros trabalham com preço, depende muito do mercado que você está negociando, outros são direto, outros não, né? Outros são centralizados, outros não são, outros são descentralizados. Então, o livre comércio mesmo, entre compra e venda, né, daquilo que você acredita ser mais interessante, daquilo que você acredita que vai mais dentro do cenário global, vai mais valorizar do que desvalorizar. Então, você aposta numa compra ou numa venda, e tudo isso você vai acompanhando, vai esticando mais o entendimento, o leque de conhecimento, para que você possa estar fazendo os negócios. Vocês viram que, voltando para o começo, tudo que eu mostrei, eu estou fazendo dentro de casa, apenas com o computador e com uma boa internet. Né? Assim como eu também já fiz negócios até de férias, né? Até porque geralmente o trader e o profissional de mercado, geralmente é difícil ter férias. Sempre converso com vários alunos em vários lugares do mundo, né? Entre Japão, Portugal, Peru, Brasil. Então, converso com vários alunos e ali a gente vai criando, vai aumentando a nossa experiência entre uma conversa e outra, entre conhecer um ativo e outro. Né? Claro que a gente não começa com tudo isso daqui, a gente começa pequeno, devagar mesmo, com mais atenção, vontade de aprender, vontade de entender, é assim que acontece, é assim que funciona. Né? Eu sei que existe hoje, milhares de informações que existem, eu vejo que está se perdendo mais a qualidade do entendimento do negócio. Então, nós temos que filtrar bem isso daí antes de começar a saber. Termos algumas referências, algumas pessoas que possam estar nos acompanhando, possam estar nos mostrando de forma mais inteligente mesmo como é que eu aloco meu dinheiro, em que eu aloco meu dinheiro. Apesar de quando você começar a conhecer, começar a entender, fazer os seus testes, começar a ter suas experiências, vocês vão começar a ver que não é tão difícil assim, né? Porque para quem vê o gráfico, pensa que já começa a colocar muita dificuldade para quem olha esse tipo de cenário aqui que eu estou olhando, o que está acontecendo, o que é cada barra dessa. Mas não é tão difícil assim como parece, até porque eu falo isso porque hoje já são mais de 600 alunos aí que eu acompanho, que estiveram conosco, que fizeram nosso treinamento, nossos cursos, tanto online como presencial. Né? E que viram que quando começaram ali os primeiros dias, né, as primeiras semanas, aí começou a ter mais clareza e viram que não era tudo aquilo que parecia ser, né? E que com tão pouco já pode começar a negociar, pode começar de repente a multiplicar o seu dinheiro, né? Se tratando de um bom trabalho, né? Porque tudo resume-se em fazer um bom trabalho e ter um pouco de esclarecimento, um pouco de informação para você começar a fazer um bom trabalho. E deixar um pouco mais, sair um pouco daqueles retornos que nós estamos acostumados, né? De 110, 120% do CDI, né? Com um pouco mais de 11, 12% ao ano. Daí você começar a ver que está muito mais além, apesar de ter mais riscos, né? Mas como eu disse, o que não é arriscado hoje, né? Nós temos que arriscar para saber, para entender e sentir essa emoção, essa adrenalina, né? E aí acaba fazendo muito mais do que isso, às vezes 3, 4 vezes mais, né? Do que essas taxas de indicadores econômicos que nós temos aqui no Brasil como referência, como benchmark, né? Que são atreladas até mesmo em aplicações que nós fazemos aí tradicionais. Entendendo um pouco mais, você consegue ganhar mais, sobressaindo sobre toda a flutuação, sobre todas as oscilações que acontecem, que é por isso que quando você pensa em mercado de renda variável, se você estiver fazendo ali um negócio, você mesmo fazendo um negócio, não sendo apenas um investidor, a gente consegue avaliar tudo isso. Mas para aqueles que já são só apenas investidores, tem pessoas que têm a condição total para estarem aí alocando bem, fazendo a gestão e a administração do seu capital. Mas é interessante que todos conheçam pelo menos um pouco e vivam um pouco essa sensação, porque nada melhor do que viver um pouco essa sensação. Tá? Então eu encerro aqui, né, saindo de mercados, mostrando mercados para vocês, um pouco do mercado para vocês, né, girando em todos os mercados,
Brasil e mundo, né, um conhecimento muito global, né, entre análises técnicas e fundamentos, em que eu girei um pouco aqui, para vocês possam se sentir inseridos já nisso, né? Um pouco você já consegue já estar inserido, então é algo bem real, bem rentável, também se torna até divertido, porque é uma adrenalina muito forte, cheia de emoções, cheia de momentos, cheia de impacto, né, do que você está sentindo, porque não é só ganha, não é só o ganho, é a perca, e provavelmente na perca você aprende até mais, porque ganhar é fácil, perder que é o difícil, e aí quando se entra em perder é onde se entra naqueles investimentos tradicionais em que a grande maioria prefere fazer, mas não sabe o quanto que estão perdendo, que poderiam apenas passar um pouco a turbulência do mercado e de repente ganhar 2, 3 vezes mais do que estão ganhando e fazendo circular muito mais o dinheiro ficar muito mais valorizado, acima da inflação, acima dos indicadores econômicos, independente do cenário político-econômico que você esteja, que no seu país ou que aqui no Brasil estejamos enfrentando, nós estamos fazendo os nossos negócios e estamos acima de tudo isso. Então, com um pouco mais de estratégia, de entendimento, de inteligência, você consegue fazer tudo isso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Fica o convite para todos vocês, para aqueles que quiserem conhecer mais, entenderem mais, estejam comigo. Possivelmente estarão todos os contatos aí para que vocês possam estar entrando em contato conosco, querendo aprender, querendo saber, e de dúvidas que ficaram, que estiveram. Nós vamos ter, hoje é um dia do webinar, teremos outro dia também, aí junto com o Márcio, tá? Fazendo toda essa, mostrando também um pouco mais aí junto com a visão dele, né? Na interpretação dele, um pouco diferente da minha, na interpretação dele com uma visão ou a outra visão. Beleza? Fico até aqui. Até a próxima oportunidade, até a próxima encontro, tá? Mas estaremos sempre juntos, tá? Os contatos estaremos sempre juntos. Então, fiquem com Deus e até a próxima.